Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a esta análise. É muito comum que, quando um desastre ambiental acontece, o foco mundial se volte quase que exclusivamente para aquela destruição física imediata, não é verdade? A gente costuma acompanhar as semanas iniciais de resgate, reconstrução e depois, aos poucos, o assunto esfria. Só que existe uma camada profunda de custos humanos que fica ali meio invisível e que dura anos a fio. A ideia da nossa discussão hoje é exatamente explorar o que acontece com a mente e com a vida das populações muito depois que as águas baixam ou as chamas se apagam. E para dar aquele embasamento bem rigoroso e sólido à nossa conversa, vamos dissecar o artigo científico intitulado A Longitudinal Study of the Impact of Disasters on Individual Well-Being, que podemos traduzir como um estudo longitudinal sobre o impacto de desastres no bem-estar individual. Esse trabalho incrível foi conduzido por Nikita Sharma, Ella Kuskov, Cameron Parcell e Nathan Middlebrook. É uma pesquisa desenvolvida pela Universidade de Queensland em parceria direta com o governo australiano e foi publicado no respeitadíssimo periódico International Journal of Disaster Risk Reduction no ano de 2026. Certo? Vamos mergulhar fundo nisso. Para entender perfeitamente o escopo dessa pesquisa, que usou uma base de dados gigantesca de domicílios australianos, a gente precisa primeiro definir o que os autores chamam de bem-estar individual. Eles avaliaram isso através de 3 métricas principais. A primeira é a satisfação com a vida, que é aquela avaliação mais racional e cognitiva que fazemos da nossa própria trajetória. A segunda é a felicidade, focada nas experiências emocionais e mais cotidianas. E, por fim, a terceira é a conexão social, que trata das nossas relações interpessoais e da rede de apoio comunitário. É muito fácil visualizar o impacto logo nos primeiros dias de um desastre ambiental. Imagens de infraestruturas destruídas e paisagens desoladas rodam o mundo. Esse é o dano físico, aquele que salta aos olhos de qualquer um. Mas o grande mérito desse artigo é justamente contrastar essa destruição imediata com o impacto psicológico e emocional, que é totalmente invisível. Porque enquanto as paredes são reerguidas e as estradas refeitas, o estudo documenta um sofrimento silencioso que persiste por anos. O foco sai daquilo que podemos ver e vai direto para o peso que a mente precisa suportar. E como é que se mede algo tão subjetivo? A metodologia usada aqui é fantástica. Os pesquisadores não olharam só para o momento exato do evento. Eles analisaram uma quantidade massiva de dados populacionais, acompanhando as respostas das mesmas famílias repetidas vezes ao longo de muitos anos. Ao fazer esse acompanhamento de longo prazo, foi possível separar com precisão o que era efeito exclusivo do desastre e o que eram apenas as variações normais do dia a dia das pessoas. É isso que dá aos resultados uma clareza simplesmente excepcional. E isso ilustra brilhantemente a persistência do problema na linha do tempo. Olhando para a métrica de satisfação com a vida, a pesquisa registrou uma queda inicial de 0,11 pontos, bem no ano em que o evento ocorreu. Um ano depois, essa queda continua superaguda, marcando menos 0,09. Mas o dado que mais choca é que 4 anos inteiros após o evento inicial, a satisfação geral com a vida ainda apresenta uma queda contínua de 0,08. Ou seja, definitivamente não é um choque passageiro. É algo que define a realidade no longo prazo. O contraste nos ritmos de recuperação dessas métricas é super intrigante. A gente consegue perceber que a felicidade, por ser aquela parte mais emocional e momentânea do bem-estar, até tende a dar a volta por cima e retornar aos níveis normais por volta do 2º ano após o desastre ambiental. Em compensação, a satisfação com a vida, que é aquela reflexão mais profunda de como a pessoa se enxerga no mundo, simplesmente se recusa a melhorar da mesma forma. A queda se mantém pesada e constante, mesmo atravessando o 4º ano de reconstrução. E todos esses dados nos levam a uma pergunta central e inevitável. Por que a insatisfação com a vida dura por um período tão longo assim depois do evento inicial? Pensemos bem, se a infraestrutura já foi consertada e as emoções do dia a dia começaram a se normalizar, o que é que mantém as pessoas ancoradas nessa sensação prolongada de declínio? Bem, existe um mecanismo silencioso operando nos bastidores e os pesquisadores conseguiram mapear exatamente o que é. Agora, o que é realmente interessante neste ponto da análise é a descoberta da estrutura por trás dessa persistência toda. Usando um modelo matemático super complexo, o estudo demonstra que o bem-estar financeiro é o elo fundamental dessa equação. É a situação financeira que atua como uma grande ponte entre o trauma do desastre ambiental inicial e aquele declínio psicológico que se arrasta. Basicamente, a quebra nas finanças é um motor que converte uma crise temporária em um sofrimento de longo prazo. E o grande pulo do gato aqui é entender como eles definem o papel do dinheiro nesse cenário.
A descoberta, que é até um pouco contraintuitiva, é que a renda familiar objetiva, ou seja, aquele valor exato que entra na conta bancária, não é a principal responsável. O verdadeiro fator que dita a recuperação é a satisfação financeira subjetiva. Não é apenas sobre os valores absolutos recebidos, mas sim sobre a sensação interna de segurança, a capacidade de conseguir pagar as contas e a tranquilidade de sentir que o futuro financeiro está protegido. Mas nem tudo é sobre declínio, felizmente. A pesquisa apontou um paradoxo maravilhoso na métrica de conexão social. É claro que um desastre causa ruptura imediata de bairros e dispersa as pessoas, mas contrariando todas as expectativas, observou-se um aumento muito positivo e significativo na conexão social entre 1 a 2 anos pós-desastre. E o motivo? A pura solidariedade. As comunidades se unem para reconstruir, formando redes fortíssimas de apoio mútuo em prol do bem comum. Juntando todas essas peças, a importância prática deste material se torna inquestionável. Esses achados mostram a urgência absoluta de desenhar serviços de apoio governamentais que sejam sustentáveis no longo prazo. As intervenções públicas precisam ir muito além daquela resposta emergencial e focar em garantir a recuperação financeira subjetiva das famílias. Programas de auxílio bem estruturados não ajudam apenas a economia local, mas servem como verdadeiros pilares para salvar a saúde mental e o bem-estar da população afetada. Compreender essas dinâmicas acadêmicas nos permite pensar em sistemas muito mais eficientes e humanos. Por isso, fica aqui o nosso convite para seguir o canal, curtir esta explicação e compartilhá-la com outras pessoas. Essa é uma excelente maneira de ajudar a difundir informações valiosas que garantem que o debate público seja sempre pautado por evidências científicas sólidas. Para manter nossa transparência de sempre, informamos que este conteúdo é uma síntese automatizada, rigorosamente elaborada a partir das fontes acadêmicas, com apoio de inteligência artificial. E para encerrar, deixamos uma provocação para reflexão. Se a verdadeira fratura deixada por um desastre ambiental reside no senso interno de segurança de cada indivíduo, será que os métodos tradicionais de medir a recuperação, olhando apenas para as casas e pontes reconstruídas, não estão nos contando apenas metade da história? Fica a reflexão sobre como a dor e a recuperação frequentemente viajam muito abaixo da superfície. Até a próxima!